e amém. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Ele merece o nosso louvor. Aleluia. Boa tarde, meus irmãos. A bênção de Deus seja com vocês. Amém? Sentem-se, por favor. Daqui a pouco nós vamos sentar para participar do corpo e do sangue de Cristo. Mas antes nós vamos sentar para ouvir a palavra. Diga glória a Deus. Nós estamos aqui num ensinamento muito especial. Na semana passada, quem esteve aqui vai lembrar que nós falamos um pouco sobre doutrina, né? Sobre a doutrina de Cristo, a doutrina da igreja, e que infelizmente ela anda sendo deixada de lado. Tem muita coisa sendo obedecida, mas que não faz parte da palavra. Em contrapartida, a palavra que era para ser obedecida, ela está sendo colocada de lado. Aí hoje aqui o pastor pregando, ele falou um pouquinho sobre a igreja de Éfeso e sobre uma das coisas que o inimigo conseguiu atacar aquela igreja, e através disso ele conseguiu fazer com que muita gente fosse saindo da doutrina de Cristo, da doutrina da palavra. Aí eu queria abrir com você na primeira carta de João, vamos lá? No capítulo 4. É sobre o esfriamento. O maior desafio da igreja da última hora, nós somos a igreja da última hora, né? O maior desafio da igreja da última hora é justamente esse: o manter um coração aceso diante de Deus. Esse é um desafio que eu vou dizer que é maior do que vencer inclusive os pecados. Por quê, pastor? Tem muita gente que há muito tempo não sabe o que é mais pecar na prática, mas infelizmente vive meio devagar, desanimado. E isso também é um pecado. Muita gente pensa: não, o pecado é roubar. Graças a Deus não roubo, não mato, não destruo a vida de ninguém, nunca traí minha esposa, nunca fiz nada de errado, nunca subtraí nada de ninguém, então eu não tenho nada de errado. Pode ser que na nossa maneira de viver o nosso dia a dia, nós estejamos deixando a desejar, estejamos pecando, estejamos falhando com Deus. Porque sempre Deus espera algo mais da gente. Espera ou não espera? Eu acredito que Deus tem uma expectativa muito grande com relação à nossa vida. E quando nós não suprimos isso, como que Ele deve se sentir, né? Fez uma expectativa. Imagina o pai. O que um pai faz? Ele coloca todas as suas forças no seu filho. É ou não é? Tem pai que não teve a oportunidade de trabalhar, não teve a oportunidade de estudar muito, né? No início da sua vida. Então desde cedo ele foi ralar, foi trabalhar. O que ele faz hoje? Ele deposita todas as suas forças em quem? No seu filho. Ele paga a faculdade, ele rala dia e noite para dar o melhor para o filho, fazendo uma expectativa de que ele consiga suprir tudo, que ele consiga se formar, crescer, ter uma vida boa e ainda ajudá-los. É uma? É a lei do retorno. Ele um dia planta, mas espera, né? Ainda que ele não diga, mas ele espera algum dia algum tipo de retorno. Verdade ou não? Quem é pai aqui sabe disso. Você está plantando bastante na vida do seu filho, mas você sabe que lá na frente você vai ter algum tipo de retorno. É ou não é? Tem aquele filho que vai prosperar tanto, vai te dar uma casa boa. É ou não é? Ele vai prosperar tanto que ele vai comprar uma casa bacana para mim. Dei do bom e do melhor para ele, pensando nisso também. Não é jogo de interesse. Mas a gente faz uma expectativa, faz ou não faz? Então Deus faz a expectativa grande com relação à nossa vida também. E eu acredito que quando isso não é alcançado, acredito que Deus fica muito triste conosco. E nós corremos um risco, inclusive, de perder a nossa salvação. Isso é muito sério. De perder a nossa alma, que ao invés de estar preparada para ir para o reino de Deus, ela acaba se perdendo. Olha só, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo é o 7. Versículo é o de número 7. Diz assim a palavra, vamos ler? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de quem? É de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama
não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Esse versículo aqui, o versículo 8 especificamente, ele com certeza é muito falado pelas pessoas, às vezes de forma vaga, né? Ah, Deus é amor. Mas só assim, Deus é amor, isso é fato. Só que no versículo 7 ele deixa muito claro que se nós amamos a Deus, nós temos que amar também ao nosso próximo. Ele deixa isso aqui muito claro. Amar a Deus é uma coisa que todo mundo diz que ama, mas e quem está do nosso lado? Né? Uma das coisas, né, que é sinal de esfriamento na vida de uma pessoa, é quando ela deixa esse amor de lado. Imagina que você encontra, Deus coloca na sua vida aí, uma pessoa numa situação muito difícil. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso, no trabalho, ou na vizinhança, na igreja, ou em qualquer outro ambiente. Você está inserido naquele lugar e começa uma pessoa numa situação difícil fazer parte da sua vida. Por que será que ela faz parte da sua vida agora? Deus colocou ela ali do nosso lado por um acaso, foi isso? Claro que não. Não foi por um acaso. Se aquela pessoa chegou até nós, foi justamente porque Deus tem algum tipo de coisa para transmitir para ela através da nossa vida. E tem gente que joga isso fora. Isso é sinal de esfriamento, é falta de amor. Porque se aquela pessoa, você não puder ajudar ela financeiramente, como ela diz que precisa, porque às vezes tem pessoas que se aproximam da gente dizendo isso, né? Estou passando por uma necessidade, queria que alguém me ajudasse com isso, me ajudasse com aquilo. Ela está achando que o problema dela é essa. Mas aí você, ligado com o Espírito Santo, ligado com a palavra, você vai ver, essa pessoa não precisa só disso não. Essa é uma das, mas tem algo muito mais superior que ela está precisando, que é de Deus. E eu tenho Deus para dar para ela. Não foi isso que os apóstolos Pedro e João falaram lá no templo? Eles estavam orando todos os dias, 3 horas da tarde, mesmo horário desse culto, por coincidência, né? Eles estavam lá orando na casa de Deus. E aí eles subindo ao templo para orar, um homem lá na porta pedindo. Eles falaram: olha, eu não tenho prata nem ouro, que é o que tu está pedindo, mas eu tenho Jesus Cristo. Em o nome dele, levanta e anda. Ele pega pela mão do cidadão, ele começa a levantar meio temeroso. Quando ele percebe que ele está de pé, ele começa a saltar, louvar, glorificar a Deus e entra no templo, louvando e glorificando a Deus. Por que aquele homem estava no caminho daqueles discípulos? Foi por um acaso? Não, eles estão lá, ele está lá na porta de enfeite. Não, aqueles homens discerniram: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma palavra. E com essa palavra, com esse amor que eu recebi, eu transmito para vocês. E agora você recebe. E ele recebe, ele é curado e ele está glorificando a Deus agora. Amém, gente? Isso aqui é algo muito importante. Tem gente que deixou isso de lado. Pessoa tem alguém que chegou na vida dela e ela joga a pessoa de lado assim, como se eu tenho muita coisa para resolver, não tenho tempo para gastar. Será que aquilo ali não faz parte da sua história? Ou deveria fazer? Porque às vezes nós temos a oportunidade de Deus nos ver para nos abençoar quando nós abençoamos alguém. Eu lembro muito bem de um cidadão chamado Jó. Você vai lembrar disso. O Jó, ele andava leproso. Ele estava numa situação difícil, fisicamente leproso. Ele tinha perdido a sua riqueza e tinha morrido 10 filhos. A pior desgraça que pode acontecer na vida de alguém, né? Perdeu 10 filhos de uma vez. A riqueza, ela volta. Saúde também, você ora, você busca. Hoje com tratamento, você trata e resolve. Agora perder 10 filhos é irreversível. É ou não é? Não volta mais. Vão nascer outros, mas aqueles ali não voltam mais. Então ele perde, ele está numa situação difícil. E a Bíblia fala que seus amigos o acusavam. Jó, tu fez alguma coisa errada para estar passando por isso. A Bíblia diz que o Jó estava fazendo o quê? Orando pelos seus amigos. E foi justamente nesse momento em que ele orava, amava os seus amigos, foi que Deus fez o quê? Visitou Jó no seu cativeiro. Visitou Jó no seu cativeiro naquele dia. Pastor, mas Jó não estava precisando? Sim, ele estava prezando por ele. Mas ele sabia: os meus amigos estão prezando mais do que eu. Porque eu, nessa situação, não tenho coragem de falar contra Deus.
E eles estão dizendo que Deus está colocando isso para mim porque eu fiz alguma coisa de errado. Mas eu não fiz, eu não tenho raiva deles, que eles estão me acusando. Eu oro para que Deus tenha misericórdia deles. E Deus teve misericórdia do Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Amém, pessoal? Deus colocou pessoas no nosso caminho, vai lá, dá uma palavra. Se você não puder fazer muito, mas o pouco que você faz, você dá. Você dá, você se entrega, você às vezes dedica um tempo ali para orientar, para ouvir. Porque tem gente que às vezes só precisa disso, de alguém que vai emprestar o ouvido para ela. Eu sei que às vezes é cansativo, mas faz parte. Amém, pessoal? Faz parte. Vai lá, entrega isso é amar. Tem gente que não quer nem ouvir o que a outra tem para falar, ela vai já descartando logo. E se aquela pessoa for alguém que vai fazer parte da sua história lá na frente, e você está desprezando agora? E se ela for plano de Deus para você e você desprezou? Tem muita gente que perde a bênção por causa disso. Infelizmente, joga fora. Não dá oportunidade de amar. E o amor que nós estamos tratando aqui é o amor, o respeito, é olhar para o semelhante como nós mesmos. Não foi isso que o Senhor nos ensinou? Qual que é o principal mandamento? Amar a Deus sobre todas, e com toda a tua força, e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele com a necessidade dele, eu com a minha. Por isso está cheio de gente desviada, porque elas só estão pensando em si mesmas, e às vezes nem em si mesmas elas pensam, porque elas começam a praticar o pecado, se desanimam da fé, e daqui a pouco estão perdidas e condenadas ao inferno, desperdiçando a oportunidade de salvação, desperdiçando a oportunidade de ver Deus agindo nos seus dias e através da sua vida. Então ele deixou muito claro: olha, amados, amemos uns aos outros, porque Deus é amor. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso é informação importante. Quem ama a Deus de fato, que mostra que nasceu de Deus na verdade, são aquelas pessoas que olham para isso e têm sentimento. Ela olha para uma pessoa ali numa situação de morte, oh meu Deus, ela fica contristada. Você sabe que um irmão seu em Cristo, ele está doente, ou então que morreu, você fica ali, não, quem está em Cristo, está com Jesus, está na glória, amém? Mas você fica triste, nunca mais vou ver. Tem aquele sentimento pela família. Tem gente, não, cada um com seus problemas, morreu, amém. Não é por aí, amém, gente? A gente sabe que vai acontecer um dia, mas nós temos que ter esse amor. Você sabe, né? Da nossa família. Sei que tem gente que é problemática, e a gente sabe que a lei da semeadura, ela não falha. O que o homem semear, isso ele vai colher. Tem gente da nossa família que está colhendo, passou a vida toda plantando errado, agora chegou o tempo da colheita. Mas isso não quer dizer que nós temos que virar as costas para eles. Amém, gente? Não é meu irmão, ele está com os problemas lá e toda hora ele me pede dinheiro. Vai ter um momento ou outro que você vai abrir o bolso e vai ajudar. Não digo sempre, mas sempre numa oportunidade, né? Você sabe que mexe com a gente é criança. Se a pessoa é adulta, beleza, a gente vai lá, eu posso ajudar hoje, amanhã eu não posso. Se é criança, a gente às vezes faz até um esforço, é sobrinho, né? É criança, não tem culpa de estar naquela situação. Você vai lá e ajuda. Mas não esqueça de também dar uma palavra, que às vezes a pessoa está querendo só aquela migalha, mas você tem a palavra completa para dar. Você tem que dedicar um momentinho ali para sentar com a pessoa e mostrar pela palavra como é que funciona. Se ele rejeitar, aí tem um jugo sobre ele, porque ele rejeitou a palavra. A sua parte você fez, glória a Deus. Eu amei, eu fui lá e falei da palavra. Eu mostrei para ele onde é que estava o erro e onde é que ele deveria acertar, o que ele deveria fazer a partir de agora. Aí ele não quis nem saber, ele até ficou chateado. Aí já é um outro problema. Isso aí eu não vou ficar com a consciência pesada, porque o que diz respeito à minha parte eu fiz. O que diz respeito à minha parte eu amei. Eu orientei, não sou dono da justiça, como que muitos da família pensam, é isso, né? Quando você vai orientar ele, pensa que a gente é dono da justiça. Não sou dono da justiça, só estou lhe orientando e pedindo que você faça uma análise, como você está e como eu me encontro hoje, quem eu já fui, como Deus me transformou. Aí você dá até um testemunho. Tem gente que perde essa oportunidade, gente. É
tão bom ser usado por Deus. Quem já foi usado por Deus em alguma situação, quando você sai dali, você se sai como? Bem, eu estou cumprindo a minha missão. Você sai satisfeito. Você fica feliz. Meu Deus, eu dei uma palavra, a pessoa ficou feliz. Fiz uma oração, a pessoa se sentiu aliviada. Ela tirou aquele peso que ela estava sentindo. Ela tirou aquela angústia, a pessoa estava chorando, depressiva, angustiada. Eu trouxe uma palavra, depois da oração a pessoa respirou, ó. Ela me deu um abraço assim tão caloroso, agora está bem. Isso é extraordinário, gente. Isso aqui é cumprimento da palavra. O Senhor está mostrando na prática que ama. Por isso que Jesus falou: olha, eu estive doente e vocês não me visitaram. Eu estive passando frio e vocês não me deram cobertor. Eu tive fome, não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Ao discípulo: mas Senhor, como faríamos isso, né? Aí ele falou: quando você faz a um desses pequeninos, você faz a mim. Glória a Deus, gente. Nunca deixe de semear. A partir do momento que a pessoa começa a perder o amor pelas coisas de Deus, começa a perder amor pelo próximo, nada mais assim mexe com ela, isso é sinal de que está frio. E a frieza é um passo do desvio. A frieza é um passo do desvio. Isso não é à toa, não. A frieza é um passo do desvio. Vamos para o Apocalipse? A gente volta já para cá. Deixa aqui que a gente volta. Um pouquinho à frente. Depois das cartas de João, só tem a de Judas, né? E em seguida é Apocalipse. O capítulo é o 2. Só para enfatizar com você uma questão da igreja de Éfeso. Capítulo de número 2. O versículo é o 4. Por que eu quero tocar nesse assunto de Apocalipse? Porque isso aqui era Deus tratando com o seu povo. A igreja de Éfeso era pertencente a Jesus, assim como a igreja da graça hoje é. Amém? Pertence a quem? A Jesus. Então pela palavra ele vai enviar o entendimento. Ele vai mostrar o que nós precisamos fazer. Foi para aquela igreja naquela época, e eu tenho que tirar o nome Éfeso aí e colocar o meu nome, porque essa carta está registrada para mim hoje. Diz assim, ó, capítulo 2, versículo 4. Foi uma palavra direta. Diz assim a palavra, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixar-te o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se te não arrependeres. Se você ler o contexto, né, do versículo 1 até o versículo 3, ele vai falar lá que aquela igreja, ela sofreu por amor, ela teve paciência, ele sabe das obras que eles realizaram, de muita coisa que eles haviam feito durante o tempo. Só que ele está fazendo menção para nós aqui sobre como eles deixaram o primeiro amor, como eles caíram. Ele não está dizendo que eles nunca amaram, que eles nunca honraram a Deus, que eles nunca zelaram pelas coisas de Deus, que eles nunca foram fervorosos. Ele está dizendo que eles deixaram de ser. Eles eram, mas deixaram de ser. Esse é o perigo que a igreja atual, a igreja da última hora, tem. De ter sido uma bênção, de ter sido fervorosos, de ter sido pessoas que com ímpeto fizeram a vontade de Deus, mas com o tempo fizeram o quê? Regrediram, deixaram. Ele disse, olha, você deve lembrar de onde caiu. E é triste, irmão, mas as pessoas elas não sabem reconhecer quando elas erram. A maioria das pessoas elas não sabem reconhecer quando elas erram. Eu entendo o seguinte, se eu errar em alguma coisa e eu tiver algum tipo de correção para receber, eu tenho que baixar a cabeça, colocar o rabinho entre as pernas e ficar só ouvindo, quieto, sem querer dar justificativa, porque isso, porque aquilo outro, mas refletir, lembrar onde que eu caí, o que eu preciso fazer agora
para melhorar, para voltar. Porque errar nós estamos sujeitos. Agora, permanecer no erro, aí já é uma tolice, né? Errar eu estou sujeito, posso errar, posso cair, mas eu posso me levantar e posso ser melhor. A glória da última casa pode ser maior do que a da primeira. O Davi, ele foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque reconheceu. O pecado dele foi muito mais grave do que o de Saul, logo no princípio, né? Foi muito mais. Só que o Saul não reconhece. O Davi, em contrapartida, faz o quê? Reconhece, se arrepende. Deus tem misericórdia de mim. Novo eu cheguei a esse mundo, novo eu voltarei dele. Em pecado eu fui concebido pela minha mãe. Não retire de mim o teu espírito, mas renove meu espírito reto. Ele pediu misericórdia. Ele reconheceu onde ele caiu e sabia que a partir dali ele poderia melhorar. Essa igreja aqui, quando é corrigida, quando é enviada a carta para eles recebem uma repreensão, mas logo eles recebem também uma direção, porque eles são repreendidos, mas ele fala: olha, arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o quê? O teu castiçal, a tua coroa, se não se arrependeres. Vocês erraram, falharam, deixaram o primeiro amor, deixaram de amar o próximo, deixaram de reconhecer as coisas, mas se vocês voltarem, tudo é de vocês novamente. A salvação está à sua disposição. Agora não volte não, para você ver. Em outras palavras, brevemente virei, se não, aí eu vou tirar. Hoje ainda temos tempo, pessoal. Hoje nós temos tempo. Por que o diabo, nosso adversário, ele perturba tanto o ser humano? E a Bíblia diz que se dependesse dele, se não fosse Deus na nossa vida, ele já teria nos engolido vivo. Porque para ele já não tem mais salvação. Era o anjo de luz que quis ser maior do que Deus e que dividiu. Um terço da parte dos anjos desceu com eles, são demônios hoje. Para eles não existe mais salvação. Então, de uma forma direta, ele quer também fazer com que nós não tenhamos salvação. E tem muita gente aceitando. Tem muita gente aceitando, esfriando, desanimando. E às vezes é cobrado e faz o quê? O pessoal fica pegando o pé da gente. Cada um com sua vida. Então não seja mais cristão. Já que você acha que é assim, cada um com a sua vida, não seja mais cristão, não venha mais receber palavras. Se isso aqui não te acrescenta nada, então para que ouvir? Verdade ou não? Sim, isso aqui é palavra para nós que somos crentes. Tem ímpio que se chegar aqui e ouvir isso aqui, ele vai embora. Para ele isso não é ainda uma realidade. Precisa primeiro se converter, né? Então fica muito claro aqui. A falta do amor traz o quê? Esfriamento. A pessoa vai deixando, mas ele dá a oportunidade de se reconciliar. Aí eu quero voltar lá para a carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2 agora. Primeira carta de João, capítulo de número 2. Estávamos no 4. Voltamos um pouquinho. Capítulo 2. Versículo que nós vamos estudar é o 15. Olha só. O esfriamento é resultado de uma parceria com o mundo, tá? Primeiro a pessoa vai deixando o amor de lado, e quando ela vai deixando o amor, ela vai fazendo o quê? Se vinculando ao mundo novamente. Ela saiu do mundo, agora ela tem uma vida com Deus, apesar de viver nossas atividades lá fora, mas nós não nos juntamos mais com o mundo. A luz não se une com as trevas. Amém, gente? E quando a luz entra, as trevas têm que ser dissipadas. Pelo menos era para ser assim. E não as trevas engolir a luz. Isso não existe. Aí vem o capítulo 1, o capítulo 2, perdão, versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência de quê? Da carne, quer dizer, o desejo da carne. A concupiscência, o desejo dos olhos, que é a mesma coisa. A soberba da vida não é
do Pai, mas do mundo. E o mundo faz o quê? Passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui o apóstolo João, ele foi muito claro. Ele disse, olha, esse amor, esse vínculo com o mundo é o que esfria muita gente. Aqui na igreja nós estamos hoje, mas a partir de amanhã, segunda-feira, tem atividade de trabalho normalmente. Vamos trabalhar, vamos negociar, vamos fazer percurso, vamos ter contato com muita gente, gente de Deus e gente que também não tem compromisso com Deus, gente que tem temor de Deus e gente que não tem o mínimo temor de Deus, o mínimo senso do que é correto. E todos os dias nós vamos nos deparar com isso. A partir do momento que a pessoa começa a viver ali naqueles ambientes em que ela está inserida, e ela começa a ter tanto prazer naquilo, e ela quase não tem vida de oração, vem para a congregação assim meio empurrada, e quando vem, a tendência é que com um pouco de tempo ela esteja desviada, porque o amor ao mundo é maior. Eu vou dizer isso aqui para você, sem medo de errar. Foi bom o tempo que eu estive sempre na obra, mas teve um tempo da minha vida, foi uns 4 anos, que eu tive que correr atrás aí. Eu estava aqui na igreja, eu não era solteiro, e sabe que solteiro dorme em qualquer lugar, como que derem, né? Solteiro tá de boa. Mas aí casei, aí a igreja ainda não tinha ainda não era confirmado pela igreja na direção lá no Rio. Então foi dado, você vai correr atrás de um trabalho aí, meu filho. E eu peguei, fui correr atrás do trabalho. Passei 4 anos trabalhando no local. Todo dia tinha que sair para a rota, fazer visita em vários lugares. Pra você ter uma ideia, eu comentei na época, eu estava já com uns 3 anos de casado, comentei com minha esposa. Eu disse, hoje eu tive que fazer uma vistoria no motel. Aí ela olhou para mim, eu cheguei em casa, eu falei para ela, eu tive que fazer uma vistoria no motel. Como assim, pastor? Você sabe que ali na General Arthur Carvalho é cheio, né? É cheio. Aí naquele dia, o cliente ligou, olha, preciso fazer uma sucção de fossa aqui. Eu disse, cara, qual é o local? Não, é aqui no Lebaron, vou dar o nome. Foi lá. Aí eu disse, tá bom, tudo bem, então eu vou mandar o caminhão aí. O pessoal, não, mas não é bom você vir, porque aqui é muito grande, são muitas caixas. Eu disse, não, tá bom, eu vou dar uma olhada. E eu fui, já levei a equipe, já fazer o serviço, né? E aí naquele período tinha uma moça jovem lá, que estava na fase de treinamento, né, no setor comercial. E aí o chefe, não, tem que levar a dona Paloma, tem que levar ela porque ela tem que aprender como é que funciona, os metros cúbicos, não sei o que, como é que faz o serviço. Aí eu tive que levar a bendita do meu lado. Imagina eu entrando no quidzinho, né, eu aqui dirigindo, a moça aqui do lado entrando no motel. Situação, né? Quem olha de fora, ih, rapaz, aquele não é o pastor abençoado. Isso aí tá desviado, hein? Só que eu estava com a consciência em paz. Eu falei, é meu trabalho, eu tenho que ir lá e fazer o trabalho, vistoriar, acompanhar a equipe, vou explicar para a moça como é que funciona, ela vai acompanhar o serviço, assim e tal. E tinha um pessoal da diretoria lá do local que tinha que acompanhar também. Então, estava sozinho, estava lá a trabalho. E chegando em casa, a primeira pessoa que eu comento é com quem? Minha varoa, ó. Foi tal lugar assim, o negócio lá é sujo, hein? Esse lá é feio. Cheio de preservativo lá, para tirar as caixas lá, para fazer o serviço, é o diabo, né? Coisa séria. Mas fui lá, tinha que fazer o trabalho. Mas é aquela coisa, consciência. Meu Deus, eu estou nesse ambiente aqui, mas eu não posso deixar isso aqui fazer o quê? Eu amar isso aqui e começar a deixar de buscar Deus. Porque está cheio de gente hoje dando desculpa. Não posso ir por causa disso, por causa daquilo outro. Eu digo, meu Deus, está repreendido. Aí depois começa a aparecer um problema aqui, uma situação acolá, daqui a pouco a pessoa está o quê? Desviada. Porque eu sabia, eu tenho que trabalhar aqui, tenho que resolver essas coisas aqui, daqui eu tenho que tirar o meu salário, para me sustentar a minha casa, mas eu tenho uma obra para realizar. É porque eu estava na igreja do Coroadinho, no bairro. Saía de lá e ia direto para a igreja, tal. Eu sabia que eu tinha que trabalhar ali durante o dia. Vinha a proposta de dizer, isso aqui eu não resolvo não. Não, mas aí tu conversa aí, é só o certificado, não precisa nem fazer o serviço não. Não, nós entregamos o certificado mediante o serviço.
Eu não posso trabalhar com falcatrua. Não, mas aí chega um outro parceiro lá de trabalho e fala, não, pode deixar que eu resolvo. Eu digo, bandido, né? Então pega, tu quer, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí eu não entro, não. Se não for para me bater minha meta no justo, no injusto eu não vou. E Deus sempre honrou, graças a Deus. Era pouquinho, mas tinha uns 400 e pouco de comissão por mês. Era quase nada, né? Eu queria muito mais do que isso. Mas se fosse para usar de falcatrua, preferível não ter, né? Preferível viver com um pouquinho que tinha lá. Mas é aquela coisa, estou aqui nesse ambiente, eu estou aqui temporário. Eu não amo isso aqui passa. Glória a Deus, gente. Estou inserido, pastor, num lugar que é difícil. As pessoas só falam besteira do meu lado. Eu também trabalhei assim, só falavam besteira. Você sabe que é trabalhar com peão, né? Peão chega, acaba, não tem onde cair morto. Essa noite eu fui no reggae, que eu lá peguei foi 2. Eu digo, o doido não tem cuidado nem da dele. Acho que não aguenta nem a dele, está querendo 2. Não tem onde cair morto, recebe salário atrasado, né? Mas estava lá, gabando, né? Porque esse reggae essa semana foi boa, lá na Maioba. Ó, Melô de São Francisco. E ficou lá naquele... Eu digo, mas, né? Ouvia cada babogeira, eles comentavam, brincavam. Ó, cuidado que o irmão Oreste está aí. Tipo zombando. Eu dizia, não, eu tenho a minha vida, se segue de vocês. Respeitava, seu fulano, tem um serviço para fazer. Não, senhor Oreste, vamos lá, né? Mas entendendo cada um o seu lugar. De longe eles brincavam, tinha coisas que ele não comentava perto de mim. Nos roubos que eles faziam lá, ele não falava perto de mim que eu poderia falar pro chefe, né? Então eles faziam escondido, sem eu saber. Mas só para você entender a questão. Nós estamos inseridos no mundo, mas nós não amamos o mundo. Tudo que nós vamos viver aqui é passageiro. Está dizendo aqui que tudo é passageiro, tudo passa. Está passando por uma crise, eu estou chateado, estou revoltado. Não é para ficar revoltado, é para criar algum tipo de vínculo com Deus durante esse tempo. Tem gente que passou por problemas sérios de saúde. O que a pessoa fez? Se apegou a Deus. Aí mostra que o seu vínculo com Deus faz o quê? Se fortalece ainda mais. Às vezes as situações que surgem é para nos aproximar de Deus. E nós entendemos o quê? Que Deus não ama a gente. Deus disse, eu amo tanto que eu estou colocando essa situação para você despertar. Eu estou permitindo isso para fazer o quê? Te despertar. Porque tudo que você está enfrentando aqui vai passar. Todos os desejos que nós temos, uma hora passa. Tem cidadão aí que pintava de galo quando era mais novinho. Hoje não aguenta nada. Está aí triste pelas decisões erradas que tomou durante a vida. Sofrendo as consequências dela. Chegou uma fase da vida que a pessoa entendeu. Aquela fama que eu tinha passou. A Bíblia chega a dizer que as mulheres elas não têm que achar que no friso dos seus cabelos, na beleza do seu corpo, elas têm alguma glória nisso. Porque a beleza é passageira, a formosura também. Uma hora passa. Não use disso como subterfúgio para querer amar o mundo, que é o que muitos fazem. As mulheres ímpias, elas fazem isso por aí afora. Tem uma beleza, elas fazem o quê? Elas vendem essa beleza, né? E a mulher de Deus faz o quê? Se conserva. É beleza por natureza dada por Deus. E ela faz o quê? Ela zela por isso. Não por vaidade, mas porque foi a vida que Deus me deu. Deus me deu essa beleza toda que eu tenho, diga amém. Essa beleza toda que eu tenho para quê? Para me viver bem, para me desfrutar com alguém que eu amo. E assim sucessivamente. Não dando ao mundo o prazer de querer mostrar isso e de uma certa forma se igualar com o mundo. Se igualar com o mundo. Que a mulher de Deus ela é diferente. Agora eu vou dizer bem sério. Tem ímpia que às vezes se veste melhor do que algumas crentes por aí fora. Aqui não, graças a Deus. Mas tem um lugarzinho por aí que o negócio é sério, né? Que as ímpias às vezes se vestem melhor do que as crentes. Pastor, o que é isso? É verdade. De vez em quando tem uns memes na internet, né? O pessoal coloca: o cidadão veio para o culto para ser salvo, para pedir misericórdia pelos seus pecados. Quando ele chega na frente tem uma varoa com a roupa torando, né? De égua, diabo, eu vim aqui para me ser curado, estou saindo pior.
Ele entra numa varoa toda decotada, ele diz: meu Deus, eu queria tirar meus olhos disso, mas eu vim para cá, piorou. Achei que aqui eu ia encontrar refúgio, encontrou foi nada. Infelizmente, gente, infelizmente, porque o amor ao mundo tem sido maior. Trabalho, essas coisas que a gente tem que lutar pela vida, vai ter, é normal, mas Deus vai nos dando escape todos os dias. Se nós tivermos uma consciência do que nós somos, do que temos que fazer, essas coisas não conseguem nos dominar. Agora comece a amar. Tem gente que começou a amar tanto o trabalho que Jesus hoje é o último plano. Você sabe que tem gente que vem mal na Santa Ceia na igreja. Talvez tenha gente que apareceu hoje, não sei, estou chutando, tá? Que apareceu hoje, mas no próximo domingo a gente não vai ver ele aqui. Isso é certeza. Infelizmente, esfriou. Tem que colocar a mão na consciência. Se é porque é questão de condição, tudo bem. Mas a Bíblia fala que nós devemos comunicar aos nossos pastores. Eu acredito que as ovelhas devem comunicar aos seus pastores. Isso aqui, acho que todo pregador já deve ter falado isso. Você é ovelha desse corpo de Cristo aqui. E você vai fazer uma viagem, por exemplo. Imagina aí que você vai para um lugar bonito aí para passar umas férias, né? Imagina aí, ganhei 1 mês de férias. Aonde? Fernando de Noronha, Gramados, né? Vamos para Nova Zelândia, lugarzinho frio. Eu gosto do frio, eu tenho um sonho de um dia ir para um lugar frio. Aí você está lá. Estou aqui, vim passar aqui 1 mês e tal. Mas durante esse mês você está: pastor, eu queria que você fizesse uma oração por mim. Pastor, eu estou aqui, ó, aqui não tem a igreja da graça não, mas se Deus permitir, hein? Está sempre em contato. Tem ovelha que não tem nem contato do pastor, irmão. Vou falar isso aqui com dor no coração. Comigo não sou seu pastor, não precisa ter meu contato. Alguém que quiser, às vezes a gente está aqui para servir, para contribuir. Mas tem muitos membros aqui da sede que não tem contato do seu pastor. Ele está fazendo um propósito, está fazendo um propósito de oração, todo dia mandando uma mensagem. Tem gente, ó, tanto faz como tanto fez. Ele pediu para não falar nada disso aqui não, tá? Eu que estou comentando. Ó, pastor, vem e passa. Você não está dizendo que passa? Passa. Mas durante esse tempo a minha vida está debaixo dessa cobertura. Se eu não aprender a respeitar isso, infelizmente a minha vida está esfriando. Está esfriando. E mais cedo ou mais tarde a casa cai. Mais cedo ou mais tarde a casa cai. Vai demonstrar o que realmente tem lá de estrutura. Vai demonstrar. Não tem nenhum contato. Vai fazendo tudo, não pede orientação, nem de Deus na oração.